melhor para planejarmos os nossos negócios, a nossa administração. Eu vou colocar alguns slides, mas antes eu gostaria de passar um filminho. É um filme de 1 minuto. Vamos ver se eu consigo passar. Eu pediria para fechar o som, aqueles que estão com o som aberto. Douglas, você pode fechar aí, Douglas? Porque acaba atrapalhando. Isso, obrigado. Então, eu tenho um filminho. Vamos ver aqui. Um minutinho. Não está compartilhando, deixa eu ir de novo. Está aqui. Eu estou vendo a tela, hein? Que você, Então, agora vai compartilhar. os slides. Agora vai compartilhar. Apareceu aí? Está Apareceu sim, compartilhando? só que agora ficou pequeno. Melhorou? Sim, agora tá bom. Depois eu Sim. explico. Então, ok, tá bom. Esse filme de 1 minuto, apesar da música um pouco espacial, na verdade está mostrando todos os países. Desculpa interromper, a música não saiu. Deu para ver, a Dá para ver movimentação do o. gráfico. Bom, perdão, então. Mas o gráfico, então, significa o seguinte: são todos os países desde 1810 até 2020, 180 anos aí, mais ou menos. O que aconteceu com todos esses países desde 1810 com relação, na vertical, à perspectiva de vida e na barra horizontal, a renda média per capita. Interessante que esse período aí, 200 anos, foi o grande momento da Revolução Industrial, que começou em 1700 e pouco. Então, a Revolução Industrial, e os números são evidentes aí, mostra que a maioria absoluta da população da Terra
Hoje tem uma perspectiva de vida de 60 anos ou mais, a média 72, e a renda média, ainda que tenha uma variação muito grande entre os continentes, ela tem crescido. Isso significa que, apesar da Primeira Guerra Mundial, apesar da recessão de 1929 nos Estados Unidos, apesar da Segunda Guerra Mundial, apesar da pandemia, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas em 1918, apesar de tudo isso, o mundo cresceu, apesar das guerras, e nós sabemos que as grandes invenções da humanidade aconteceram nos momentos terríveis de guerra, de gripes violentas. A humanidade sempre se virou. E eu diria que essa perspectiva, apesar da guerra em Israel, Hamas, apesar da guerra na Ucrânia, as perspectivas com a inteligência artificial são no sentido de melhorar ainda mais, a médio e longo prazo, melhorar ainda mais a situação da perspectiva de vida e renda média. Eu vou apresentar os slides, e esses slides, eles têm... Está compartilhado, né? São só 18 slides, e os primeiros faz uma contextualização. Depois eu apresento alguns gráficos em que nós podemos nos situar com relação a tamanho da economia, aonde tem deficiência. Esses gráficos vão indicar isso. E, no final, a gente vai bater um pouco de papo sobre o cenário brasileiro e o cenário mundial neste momento de eclosão da guerra Israel-Hamas. Nós, administradores, eu até coloquei aí, frisei, né? Nós precisamos saber o que ocorre na economia, pois ela nos afeta, quer gostemos ou não. Já tinha comentado isso, deixo refrisar. Quanto mais preparados estivermos, mais conseguiremos definir melhor a estratégia a ser adotada. E veja, cada negócio tem sua peculiaridade, cada país tem sua peculiaridade, sua cultura, e nesse mundo cada vez mais globalizado, tudo afeta tudo, mais ou menos, mas tudo afeta. O Brasil, felizmente, é um país de primeiríssimo mundo com relação à agricultura. Nós damos show até nos Estados Unidos, em muitos itens, na Europa, na Ásia, agricultura, nós somos primeiro mundo. Temos deficiência em serviço? Temos. Temos deficiência na indústria? Temos. Mas a agricultura somos primeiro mundo. Então, cada segmento tem suas características, cada segmento tem suas influências, e questões políticas, questões ambientais, questões de educação, de formação das pessoas, tudo contribui mais ou menos para nós encontrarmos, a partir dos cenários, as melhores alternativas para os nossos negócios. A economia, como eu estava dizendo, afeta em tudo, afeta o nosso lar, afeta os nossos negócios, as empresas, afeta o país em maior ou menor gravidade. Problemas econômicos, eles vão e vêm, é da natureza humana,
e a economia ela tem sempre ups and downs, e ela é muito influenciada por questões políticas e geopolíticas. Ainda mais nesse mundo globalizado, essa influência está se tornando cada vez mais exponencial. Então, a partir da nossa preparação para os cenários, podemos enfrentar e tomar decisões melhores para os nossos negócios, para a nossa administração doméstica, as empresas e o próprio país. É interessante que, durante a minha vida e de vocês também, as experiências que eu tive em mesmo segmento, negócios de mesma natureza, vivendo uma problemática momentânea que cabia a todas as empresas do mesmo segmento, algumas conseguiam ter um resultado muito melhor. É isso que eu estava dizendo, a questão da preparação, estarmos sempre antenados no que está acontecendo para tomar a melhor decisão no nosso negócio, na administração. Então, conhecer o cenário, ele facilita muito na decisão estratégica. E, hoje em dia, cenário. Vocês também tiveram, eu tive muitas experiências nas empresas onde participei da gestão. Antigamente, esse cenário você planejava tranquilamente 2 anos, 3 anos, 5 anos, e as variáveis que existiam, mas elas aconteciam, digamos, com mais espaçamento. Então, ontem, no planejamento, você tinha oportunidade nas empresas maiores de contratar um especialista para falar de cenário. Eu, algumas vezes, contratei especialistas diferentes, que têm visões diferentes e que se complementam. Tudo isso faz parte. Hoje em dia, nas empresas, no hoje, esse cenário mudou. O cenário muda tão rápido hoje que você, nas empresas mais estruturadas, você tem o planejamento estratégico já como parte do dia a dia da empresa, e a todo tempo ele está revisando o que está acontecendo. É o nosso mundo contemporâneo que está assim. É a inteligência artificial que está vindo aí. Então, esse mundo está acelerado, sim. Então, o planejamento hoje é diferente. O cenário econômico que reflete no nosso planejamento tem que ser o que está acontecendo agora. E se eu não tomo a atitude naquele momento que está acontecendo o problema, eu posso ter consequências negativas para o negócio, que no passado eu tinha mais tempo para corrigir. Hoje, quase que em todos os casos, mesmo nas empresas prestadoras de serviço, eu não tenho mais muito tempo para resolver o problema, não. Por isso que eu tenho que estar antenado. O pensamento estratégico, eu até frisei aí, nós adquirimos exercitando. Todos, mesmo em nossa casa, em nossa residência, você precisa de planejamento. Você precisa saber que você não pode gastar mais do que recebe. Então, você precisa de planejamento. E mais do que nunca na sua empresa, no seu negócio, onde você trabalha, toda a realidade interna e externa impacta. É claro que, quando eu estou falando de um negócio, da empresa, quando eu tenho um time melhor formado, um time que tem educação continuada, e hoje é necessário, não podemos parar hoje de estudar. Lá atrás, fazíamos uma faculdade, era o suficiente para toda a vida. Hoje não é mais. Precisa fazer 1, 2, 3 e cursos diferentes, todos se complementam e ajudam nesse olhar da realidade interna e externa do seu negócio, da sua empresa. Outra coisa importante quando a gente fala de cenários e de planejamento estratégico, é importante termos opiniões isentas. Estava dizendo para vocês que
minha experiência em planejamento estratégico, cenários econômicos, algumas vezes pegávamos 2, 3 opiniões, nenhuma errada, mas complementares. E essas opiniões precisam ser sinceras, transparentes. Muitas vezes tem que dizer a verdade que você não quer ouvir. Mas para você resolver um problema, você tem que saber da verdade, tem que saber do que está acontecendo. Senão, como é que você resolve? Agora eu vou mostrar. Então, esse aqui é mais ou menos a contextualização. Agora eu vou mostrar alguns slides que dá uma dimensão da onde nós estamos no Brasil, nossa empresa, no mundo, e o que nos afeta, por exemplo, nesse quadro. O Brasil tem uma concentração bancária que todos sabem, nós somos 151 bancos, e os 5 principais têm 81% do crédito na economia. Nos Estados Unidos, são 5.050 bancos, e os 5 maiores têm uma fatia de 36%. Evidentemente que a questão nos juros no Brasil, a falta de concorrência ou a pequena concorrência tem o seu impacto, sim. Esse outro quadro não é pessimista com relação ao Brasil, não. Apesar de tudo, apesar das questiúnculas políticas, o Brasil, nos últimos 20 anos, cresceu 316%. Esse é um resumo do crescimento informado pelo World Bank, é uma informação do World Bank, em que a China foi o primeiro, depois a Indonésia, a Rússia, a Índia, Brasil. Nós estamos aí, o 5º melhor crescimento nos últimos 20 anos, apesar dos pesares. Nesse ponto aí, a agricultura é importante. Uma outra questão que afeta, quando a gente vê esse quadro aqui, as maiores gestores de investimento do planeta, as 2 maiores é a BlackRock e a Vanguard, as 2 juntas, 16 trilhões de dólares de fundos. Essas empresas, e uma tem investimento na outra, então eu não sei dizer se as 2 são uma só, provavelmente são, porque uma investe na outra, os maiores investimentos entre uma e outra são entre elas. Ela tem investimento em tudo que a gente possa imaginar. Banco, Google, Apple, etc., 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 no mundo inteiro. Então, elas têm uma influência muito grande. Eu vou fazer alguns comentários que são minha opinião. Evidentemente, cada um tem a sua opinião, podem não concordar, mas é a minha opinião, pela minha experiência. O grande puxador e insistente para que as empresas adotem o ESG, que é o Environment, Social and Governance, é o BlackRock. O cara pressiona todas as empresas no mundo para que sigam, e o ESG, digamos assim, ele faz parte das metas da ONU para 2030, que são as 17 metas. Eu já comentei algumas vezes e comento aqui também, não sou contra, absolutamente, nós temos que melhorar nossa eficiência produtiva, temos que diminuir o desperdício, sem dúvida nenhuma, mas digo para vocês que as metas de 2030 não serão atingidas, e que das 17 metas que a ONU defende, 5, para mim, não têm validade, além de ser excessivamente não democráticas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por que não vai atingir? E tudo isso nos afeta, hein? Tudo isso afeta o planejamento. Eu não sou contra que as empresas hoje tenham
a preocupação do ESG. Não, não é isso, eu não estou dizendo isso. Mesmo porque é uma grande moda agora e muita coisa útil vai surgir daí, sim. Mas por que não vai atingir a meta? Hoje fala-se que o aquecimento global é o principal problema e como causa o CO2, gás carbônico. Evidentemente, você sabe que os dois maiores países que emitem o gás carbônico são China e Estados Unidos. A China é maior que os Estados Unidos na emissão de gás carbônico. As duas emitem 50% do gás carbônico na Terra, 4 milhões e 500 mil toneladas. Eu acho que a ONU devia começar a fazer pressão nesses dois. Primeiro, 10% menos dele vai melhorar para todo mundo. Outra coisa importante olha, vocês não devem mudar a estratégia com relação à melhoria, sustentabilidade. Não mude. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é bom saber, ter informação, e daí vocês julgam. Nós temos as 3 principais fontes de energia, o carvão, o gás e o petróleo. E veja que a questão do petróleo é muito séria e a guerra Israel e Hamas pode ter consequências ruins para a economia, ruins para a inflação no mundo inteiro, em especial no Brasil. Dessas 3 fontes, a que mais polui é o carvão. Em 2000, a produção mundial de carvão anual era 5 bilhões de metros cúbicos. 2023, essa produção hoje é 9 bilhões de metros cúbicos. No ano 2000, a China e a Índia, elas tinham aproximadamente, desses 5 bilhões lá em 2000, 1 bilhão de metros cúbicos. Esse número hoje, em 2022, 2023, a China e a Índia estão aproximadamente com 5 bilhões de metros cúbicos. Então, tudo que a Europa está tentando mitigar e os Estados Unidos em utilizar menos o carvão, a China está mais do que compensando e é o que mais polui. E mais, o Xi Jinping, que é o secretário-geral do PCC lá da China, já falou, eu já vi a entrevista dele, dizendo que até 2030 a China vai aumentar a produção de carvão. Então, meu amigo, como é que você quer resolver o problema do CO2? Já não vai resolver até 2030, ponto. Mas, ok, isso é componente da nossa problemática. Um outro quadro que também nos afeta muito. Os países que mais gastam com partidos políticos. O Brasil é disparado. Para mim, isso é uma vergonha. Isso tem que saber, nós temos que saber. É democracia, não somos democracia? Nós deveríamos fazer pressão para diminuir, e aí não tem, nesse número, absolutamente, as verbas que tem lá os deputados e senadores, que de alguns bilhões, não está aqui. Isso aqui é só a contribuição para o partido. Muito bem, esse aqui é outro problema, a questão tributária no Brasil, que é um problema. E se nós não sabemos disso no cenário econômico, nós vamos julgar ou tomar uma decisão, talvez não totalmente amparada por fatos. Só um exemplo, o carro médio no Brasil, em termos de imposto, é 44%. O segundo maior, Itália, é 22%. E nós sabemos que a volúpia arrecadatória, que piorou a partir da Constituição de 1988, é gigantesca no Brasil. E todos os governos, desde então. Isso é um problema. E a reforma que está se falando aí, que
se dizia que iria simplificar, não vai, e vai aumentar a arrecadação. Então, é outro problema, talvez não devesse haver reforma e deixar do jeito que está. A questão do dólar. Em 1992, de todo o comércio internacional, 81% era a moeda americana. Hoje, é 90%. Apesar da China, o yuan, querer aumentar e querer que a China negocie com a moeda dela. A China, depois de 2030, como o tamanho da economia, deve ser uma economia maior do que a americana. Está chegando lá. Mas a questão da moeda é um pouco mais complicada. É isso que nos influi no dia a dia, quer gostemos ou não. Outra coisa, as bolsas de valores. Só dos Estados Unidos, 56% no mercado mundial. O resto é o resto. O Brasil está no outros aí, 1%, alguma coisa assim. Temos o Brasil tem um espaço gigantesco para crescer aqui, na renda variável, ações. O resto, a hora que a gente equacionar de vez aí a Selic e a depreciação, o que vai valer a renda variável, como a maioria dos países desenvolvidos é o que acontece. Então, a gente tem que ter isso antenado, que lá na frente deve acontecer isso nos nossos negócios. O Clube do Trilhão, as maiores empresas do mundo em valor de mercado. A Apple tem um valor de mercado atual, esse é a Bloomberg que informou, isso é dado bem recente, é junho, julho, é por aí. 2,5 trilhões de dólares, maior que o PIB do Brasil. Interessante que a Apple tem um faturamento anual de 400 bilhões de dólares. Acabei de ver o balanço da Apple, 400 bilhões de dólares. O valor de mercado da Apple é 2,5 trilhões de dólares. E aí estão as outras, né? A Microsoft, Saudi Aramco, que é petróleo da Arábia Saudita, que vai crescer muito. Com a pressão americana e europeia de reduzir o consumo do petróleo, vai aumentar a Aramco bastante. Aí vem Google, Amazon, a Berkshire, a Nvidia, a Tesla e a Meta. Já chegando no terço final do nosso bate-papo, e depois, se quiserem discutir algum ponto, eu acho que quando a gente fala de cenário, quando a gente fala de planejamento estratégico, todos têm que participar. E eu diria que tem sensibilidades, e quanto mais tivermos partícipes dessa sensibilidade, eu acho que a gente vai chegar num denominador comum melhor. Volto a dizer que falei no início, questão de problema, nós que somos administradores, sempre os temos. Ou é problema de administração de pessoal, ou é problema de gestão, é problema na máquina, é problema de impostos. É normalíssimo e nós estamos aqui para enfrentar o problema. E quem for mais resiliente e tiver mais informação, vai enfrentar melhor. Dei o exemplo de experiências minhas, de alguns segmentos do mercado com mesmo concorrentes no segmento, e uns vão melhor do que outros. É essa a diferença. E a diferença final são as pessoas, sem dúvida nenhuma. Então, 5 pontos de preocupação no cenário econômico brasileiro. O problema do Estado brasileiro é um problema que se acentuou, comentei com vocês, desde 1988. É um Estado gigante e pouco eficiente, muito pouco eficiente. Nós, já esse ano de 2023, com um novo pacote que o Haddad conseguiu aprovar na Câmara e no Senado, do novo teto de gastos, né, a nova fórmula, previa que no próximo ano nós teríamos o equilíbrio. Pois é,
Nós já estamos esse ano, tem um que vai entrar, Joe O, admitir, pronto. Esse ano, agora, até agosto, nós já estamos com um déficit nas contas públicas de mais de 100 bilhões de reais. E tudo indica, as projeções para o final do ano, é que tenhamos um déficit de 170 bilhões. Para o próximo ano, 2024, que o pacote votado recentemente pelo governo previa zero, sem déficit, já se projeta um número da ordem de 150 bilhões de reais negativos. E o governo já está falando, acabou de aprovar, e já está falando em mexer na meta. Significa que, se essa preocupação já está acontecendo no governo, já não deu certo. Então, vai ter que mexer nisso, provavelmente. E isso é muito ruim, porque o tamanho do Estado já é grande e isso significa que vai aumentar mais ainda. E quando você tem déficit, muitas vezes você coloca mais dinheiro na praça para compensar esse déficit. E com mais dinheiro é pressão na inflação. Então, nós não estamos assim tão confortáveis com relação à inflação futura. Ela está sob controle, tudo bem, mas não estamos tão confortáveis. A inflação estava numa descendente muito boa, já estava começando a reduzir, ou começamos a reduzir, o Banco Central começou a reduzir a Selic, mas a última fala do presidente do Banco Central é de que continuamos nesse sentido de reduzir, provavelmente não vamos conseguir reduzir de 10,5%, 11% a Selic no final do ano, mas continua essa tendência, mas ele já alertou que o governo precisa trabalhar no corte de gastos. Sem o corte de gastos, nós não vamos ter uma consequência boa com relação à inflação, porque ela vai voltar a pressionar. Outro problema que preocupa nesse momento é o efeito dos preços do petróleo. Eles já estavam aumentando um pouco, caiu recentemente, antes da guerra Israel-Hamas, caiu recentemente, mas o cenário hoje, se no Oriente Médio complicar a situação de guerra, o efeito principal vai ser petróleo e, por tabela, inflação. Todo mundo vai para o dólar, para a segurança, e vai pressionar o dólar no Brasil também. A questão dos contratos do STF, muitos podem dizer, não, eu não sou afetado, tudo que o STF andou decidindo, que é inconstitucional, mas ele decidiu, não deveria fazê-lo, não me afeta na minha empresa. Isso pode ser uma resposta simples, porque, na verdade, uma decisão do STF que ele não deveria ter tomado, porque não é competência dele legislar, reflete no investimento, reflete no ambiente de negócio, que causa insegurança. Isso causa muita insegurança. Então, eu tenho visto alguns investidores lá de fora dizer, olha, o Brasil estava com perspectiva, o Brasil é uma grande alternativa, sem dúvida nenhuma, pela agricultura, pelo tamanho da população, mas tem uma legislação fiscal complicada, uma legislação trabalhista complicada, e ainda recentemente, nos últimos anos, o STF tem interferido onde não deveria, porque a Constituição que ele não deve, diz que ele não deve fazer isso, mas está fazendo. E isso desanima o investimento lá fora e aqui. E a questão tributária, realçando que é um problema sério a nossa carga tributária, e isso limita também os investimentos. Esse é o nosso cenário, complicado pela guerra da Ucrânia,
que ainda não tem perspectiva de solução. Ela não tem nada a ver com a guerra Israel-Hamas, mas tem implicações cruzadas. Rússia é um dos maiores produtores de petróleo, de carvão e de gás. Acho que é o terceiro maior, o segundo maior é a Arábia Saudita, e o primeiro produtor de petróleo é os Estados Unidos. Mas tudo aquilo que os Estados Unidos produzem, ele consome e ainda precisa comprar do exterior. E, recentemente, a Rússia andou dando alguns sinais, digamos assim, festivos, de amizade com a Arábia Saudita. Isso pode ter alguma implicação no cenário lá da guerra Israel. O relacionamento Israel-Rússia sempre foi muito bom. E eu diria que a Rússia ela é mais ocidente do que Ásia. Ela é mais pelo povo. Mas, às vezes, por questões circunstanciais, como a atual, em que a guerra entre Ucrânia na Ucrânia, não é entre Ucrânia e Rússia, é na Ucrânia, é a guerra dos Estados Unidos e Rússia no terreno da Ucrânia, é complicado. É complicado e a Ucrânia é um grande produtor, principalmente de trigo, e afetou preços internacionais de commodities agrícolas, sim. Muito trigo, sorgo e alguns outros produtos. A Ucrânia era o maior produtor europeu, que agora está muito afetado, de cereais. E a guerra Israel-Hamas, primeiro, o absurdo, né, que cometeu o Hamas, realmente são assassinos, e eu diria, não dá para conviver, sinceramente. Como é que eu vou conviver com um cara que quer me destruir? E pela minha experiência, relacionamento com Israel, Israel você tem a democracia, e tem árabes que convivem e trabalham em Israel, e participam no parlamento de Israel. Então, é uma democracia. Então, eu repudio totalmente, e, infelizmente, sabemos que o Hamas usa o povo, o coitado do povo palestino, como escudo, para depois dizer que Israel está matando o povo. Infelizmente. Mas isso pode ter um pouco mais de consequências. Não é uma guerra de hoje, uma guerra que se repete pelo irascível do Hamas, não é nem dos palestinos, é do Hamas, influenciados, sem dúvida nenhuma, pelo Irã. E tudo isso nos afeta, né? Então, acompanhar esse cenário no dia a dia dos administradores é o que precisamos fazer. Muitos pontos desses aí são negativos, mas é o que está acontecendo. Volto a dizer para vocês, para resolver um problema, eu tenho que saber do problema. Eu tenho que ir para águas profundas dos problemas, entrar nos problemas para entender e poder julgar melhor. As dificuldades, como eu disse, são uma constante na nossa administração, nos nossos negócios. É legislação que muda toda hora no Brasil, é carga tributária que aumenta, é questão geopolítica. Mesmo assim, temos muita condição. O Brasil é um país pacífico, isso é bom, apesar das nossas deficiências administrativas, vamos dizer assim, governamentais, que eu não pontuo de agora, mas com mais ênfase em um momento e outro momento, é assim. Nós crescemos mais de 300% nesses últimos 20 anos, apesar dos pesares. E tem condição de crescer muito mais. E eu diria que quanto menos intervir o governo, mais os entes da economia terão condições de
desenvolver mais. O problema da carga tributária é que tira um pedaço importante dos negócios, jogando para o governo, que é muito burocrático, e que não produz aquilo que ele tem que produzir com eficiência, que é prestar o serviço público. Tem muita deficiência, então precisa ser melhorado. E se eu não sei desses problemas e não comentar, nunca vai resolver. Tem que comentar, tem que dizer. Eu não estou criticando pessoa, estou criticando o problema. E tem que criticar o problema, sim. E o último slide, e depois a gente abre aí para bater um papo, se vocês ainda quiserem bater um papo e tiverem alguma questão. Quanto mais preparados estivermos, foi lá no primeiro slide que eu coloquei, estou repetindo aqui, mais conseguiremos definir melhor a estratégia a ser adotada, mais conseguiremos administrar o nosso negócio individual ou uma empresa, ou mesmo o próprio governo, né? Então, quanto mais preparados estivermos, mais conseguiremos definir a melhor estratégia a ser adotada. Esses são os pontos que eu queria chamar a atenção. É mais um bate-papo. Evidentemente, todos esses pontos vocês já sabem, não estão colocados nessa sequência que eu coloquei, mas todos vocês sabem. E com maior ou menor gravidade, eles afetam o nosso negócio, dependendo do segmento onde eu estou, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento e eu não sei, a Maria de Fátima, a Terezinha e a Cíntia, se elas querem fazer algum comentário, colocar alguma questão. Nós podemos deixar aberto para as perguntas ou comentários. Isso. Tudo Obrigado, bem? Terezinha. Os participantes. Claro, claro. Eu já volto. Então eu vou. Bom, para me ajudar. Ailton, faz um questionamento, não precisa perguntar. Não, o que você abordou é é a realidade que a gente encontra nas empresas, né? Eu também administro empresas hoje, trabalho com fundo e a gente compra empresas. E os investimentos hoje estão suspensos até o começo do ano pelo quadro, até um quadro político que gera insegurança. E o investidor é um sujeito arisco e desconfiado. Então, ele não precisa nem ter assim alguma prova muito concreta, mas quando ele tem evidências que trazem segurança, ele recua. E quando você tem uma taxa de juros nesse nível, às vezes ele prefere permanecer no mercado financeiro. E no Brasil, nós temos muitos fundos que têm o papel do rentista. Eu estava agora em maio, em Portugal, conversando com o diretor de um banco. E ele tem clientes que são investidores rentistas que estão no Brasil, são portugueses. O que seria, o que é esse rentista? Pegou lá 10 milhões de euros em Portugal emprestado, 2020, uma taxa anual de 1,5% ao ano. Converteu aqui no Brasil e aplicou 60 milhões de reais, com uma taxa de quase 1% ao mês. 12 alguma coisa, 12,5% ao ano. Então, ele tem um dinheiro que ele tem uma dívida de que cresce 1,5% e uma receita que cresce quase 13% ao ano. E aí você diz para ele, tira o dinheiro aqui e vamos investir numa empresa. A primeira pergunta que ele faz, qual que é a taxa de retorno? Se você falar 17, 18, mas nem perde tempo, mas não te oferece nenhum café. Ele já tem 13 sem risco, o risco é bem pequeno, ele está nos bancos de primeira linha. E vai tirar o dinheiro nesse ambiente, comprar uma empresa que vai dar um retorno de 17, 20, uma diferença pequena para correr isso. Hoje, esses rentistas, quando eles olham a empresa, eles querem retorno de 25, 27.
nós não temos empresas que estão dando essa taxa de retorno. Então, a gente tem uma grande quantidade de investidores que estão com dinheiro no mercado, mas não querem aplicar agora, até ver esse quadro, isso que o Roberto falou, o déficit que o ministro fala que vai zerar o ano que vem, mas não falou como. A gente não está enxergando como é que vai ser isso daí, com o tamanho desse gasto que nós temos com os políticos e o governo. Então, Roberto, de tudo que você falou, quando você comentou de olhar para dentro da empresa e olhar para fora, né, na linguagem mais assim, caipirês, a gente fala, vamos olhar portão para dentro e portão para fora. Né? O portão para dentro é mais fácil, porque você tem controle, portão para dentro. Agora, quando é portão para fora, você não tem nenhum tipo de controle, você não tem poder de mando, você está exposto a fatores que você não tem nem como interferir. Uma guerra, por exemplo, um terremoto, alguma coisa que acontece em algum país onde você depende, ou ele tem o seu cliente que está lá, ou é o seu fornecedor, vai te afetar a sua economia. Essa previsão e esse planejamento que o Roberto falou no início, não é mais nem assim, planejamento semanal, não, é diário. Faz alguma coisa de manhã e à tarde já tem que olhar de novo. Então, essa situação é a que mudou. A tecnologia está ajudando, e quem não se olha, quem não toma essa preocupação e não vê, tende a fracassar. Viu, Ailton? Era isso que eu queria falar, Alberto. Não, muito bom. O professor Celso, ele fez uma pergunta. E o turismo, professor, pode ser uma solução alternativa para a melhoria desse cenário interno? A economia brasileira, hoje, vou arredondar os números, 65% é serviço, mais ou menos 25% é indústria, e você tem aí uns 10% agricultura. Sendo que na indústria você tem mais ou menos 8% dentro do 25%, ou até mais, que são equipamentos fabricados para agricultura. A tendência mundial é que serviço aumente, nós estamos cada vez mais com a inteligência artificial, a disruptura econômica está acontecendo. Eu acredito a médio e longo prazo, não nesse momento aqui do 2, 3, 4, 5 anos, o frenesi da questão da energia, mas a médio e longo prazo eu acredito que sim, turismo é uma indústria que vai ser cada vez mais importante. Tem dificuldade hoje pontual que você vai para qualquer lugar, custa caro, porque é a energia. Que eu acredito que a médio e longo prazo se equacione melhor. Então, eu acredito sim, Celso, que o turismo vai ser uma alternativa de maior ainda, de médio e longo prazo, é uma indústria que eu acho que vai aumentar muito. O turismo, e aí coloco também refeição, cada vez mais refeição fora de casa, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes, pelo custo da energia, você vai ter vantagens em turismos próximos. Isso pode ser incentivado a médio e longo prazo. Então, eu acredito nessa indústria a médio e longo prazo, sim, Celso. Essa é a minha opinião. Roberto, posso fazer uma pergunta a você? Pode? O comércio global, ele está diminuindo desde 2021. E esse ano a gente viu que ele continua em queda, na maioria dos países. E no nosso caso, mas em outros países também, o PIB no nosso PIB, o item serviços, ele ocupa um percentual muito relevante. E serviços, ele é local, é aqui porteira para dentro. A gente não exporta isso. Então, o mercado global continua em queda. Eu até mandei para você, há umas 2 semanas, um quadro onde eu mostrava isso daí. Sim. E eu tive agora nessa semana num evento no BTG e o Mansueto comentou e eu fiz essa pergunta para ele, que eu queria fazer para você.
Na sua visão, essa queda do mercado global, do comércio global, vai continuar ainda esse ano, por N fatores? E se essa queda desse mercado, onde os bens duráveis brasileiros, que são aqueles que a gente exporta, vão ter uma queda também. Como é que você vê que isso ainda vai afetar o Brasil e o nosso PIB, na sua opinião? Sim, Ailton, deixa eu comentar, e aí você fala depois o que o Mansueto disse. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa que eu vou dizer. Não, não quero ser influenciado. Olha, ah, É que quando eu perguntei para ele disse que ia perguntar para você, ele pegou o celular, né? Então acho que Tá por bom. isso, Mas ele não deixou você sem resposta, com certeza. com certeza. Então, o grande país demandante de exportação e importação, China. É o maior do mundo. A pandemia mudou um pouco a questão da indústria. O que a China fez, bloqueando por 6 meses, por causa do Covid, uma região inteira que produzia partes e peças para o mundo inteiro, da indústria automobilística e outras indústrias, machucou muito a indústria. Teve muita indústria que teve que parar. Sim. Hoje, os números de exportação do México para os Estados Unidos suplantaram o da China. Muita coisa transferiu para o México e, infelizmente, a gente não aproveitou esse momento para alguma coisa no Brasil também, que está próximo dos Estados Unidos, comparado à China. Mas eu acredito, sim, que o mercado ainda esse ano, a Ucrânia ajudou. Primeiro o Covid, depois a questão da Ucrânia atrapalhou muito e continua atrapalhando. E agora a guerra lá em Israel e palestinos e o Hamas põe mais nuvens escuras nesse cenário de exportação, que eu acho que vai continuar mitigando até o fim do ano. Isso não quer dizer que o Brasil, por ser o principal país exportador de produtos agrícolas e o mais importante, não tenha sucesso, porque a turma precisa comer ainda, apesar da guerra. E destrói a Ucrânia, um monte de campos produtivos, veio para o Brasil a necessidade. O Brasil vai suplantar a produção de algodão dos Estados Unidos em pouco tempo. Concordo. Já tem 7 produtos que o Brasil, da agricultura, o Brasil é o maior do mundo e agora tem o algodão. E outra coisa, nós sempre fomos dependentes de importação de trigo. Provavelmente em 4 ou 5 anos, não mais vamos importar e vamos exportar o trigo brasileiro, em que a Embrapa atuou muito fortemente para ter uma semente que pudesse produzir no Brasil, porque o trigo é de lugar frio. Então, as alternativas estão surgindo. Eu acho que o comércio vai mitigar até o fim do ano. Essa crise só vem de Israel e Hamas, só vai piorar esse cenário. Mas eu diria que médio e longo prazo, resolvidas essas equações, espero que sim, a humanidade já mostrou que, apesar das guerras, depois resolvemos, em algum momento tem que resolver. Eu acho que o comércio volta a ser, vai crescer de novo, novamente, e ainda precisa de muita infraestrutura no mundo inteiro. E precisa melhorar a qualidade de vida no mundo inteiro e precisa de infraestrutura para isso. Não sei. Fala. Uma das coisas que ele comentou, e você falou também, e está acontecendo, né? Você deu o exemplo do México. A crise da Covid e outras tantas, muitas empresas, principalmente empresas americanas, tiraram as suas fábricas da China e estão trazendo para dentro dos Estados Unidos ou na proximidade. O geopolítico está funcionando bem e está aí o papel do México, que até passou na nossa frente. Essa prática de fazer isso daí, eu não acredito que tenha uma reversão agora no curto e no médio prazo. Eu acho que isso não tem mais volta.
Então, esse é um dos fatores que o mercado global tá em queda, né? Vamos fazer aqui dentro de casa e não vamos mais buscar no vizinho, tá? O que vai diferenciar é que para você fazer dentro de casa, você tem que ter apoio aqui dentro de casa. Ou seja, dentro do país, você precisa ter legislação, você precisa ter regras que te facilitem a você fazer esses investimentos. Taxa de juros alta te impossibilita. Regras legais, fiscais, que você faz hoje, mas daqui um ano muda. O Brasil é o único país que aquilo que aconteceu no passado não é definitivo, de repente volta novamente. Eu acho que esse quadro é que ainda pode nos prejudicar e vamos perder a oportunidade. Eu vi o professor Rafael aí também, uma sumidade em economia e administração. Acho que ele foi pegar uma azeitona para comer. Não, ele queria que você liberasse ele para ele entrar, não ficar aqui ao meu lado. Tem um comentário do professor Rodrigo Aroli. Você viu, Por favor. Roberto? Precisamos melhorar a a infralogística para sermos mais competitivos globalmente. Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Sem dúvida nenhuma. E nós temos tudo para fazer. Não temos dinheiro. Então, nós precisamos contar, viu, Rodrigo? Precisamos contar com o capital de fora. E se a gente cria um ambiente propício a esse capital, não criando problema em contrato, etc., ele vem tranquilamente, porque não tem muito lugar para investir grande como o Brasil, né? A China é um belíssimo mercado, mas não tão confiável, né? Professor Rafael, está sem som. Está sem som, Olha, Rafael. primeiro uma reclamação que eu estava no trânsito e eu tô tentando entrar nessa reunião e vocês não autorizam eu entrar, provavelmente porque eu sou da chapa da oposição do Conselho Regional da Economia e ninguém me autoriza. Ou vocês me autorizam a entrar, senão eu não vou falar. Agora sim, você pode ver que eu estou no celular da rua e vou fazer a pergunta agora. Ô, Rafael, olha aqui. Eu estou dando a palestra e tem que ficar autorizando também, estão querendo muito, né? Acabei de autorizar, agora que eu vi. Desculpe. Tá elegante, hein, professor? Faz para uma pessoa do gabarito nosso. Não se faz. Então, eu estou desde as 7h16 tentando entrar. E aí eu estou vendo meu amigo Ailton Leite. Vocês estão boicotando a chapa 2 do economia. Tem o Dinho aí também. Vocês boicotaram. Tem mais gente entrando agora que vocês estão autorizando. Professor, tirando essa minha passagem, né? Primeiro, é um prazer estar aqui, escutando você, sempre cuidado aí nas nossas... Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Fala, Rafael. Só um minutinho. Viu, Roberto? A pergunta é muito simples. Você acha que a economia o ano que vem vai ser pior do que esse ano? Olha, você opina sobre o quadro, vendo o quadro de momento. No momento, como eu estou percebendo, e vocês também, o aumento de gasto do governo, querer mais tributação, isso vai atrapalhar a economia, e eu entendo que o Brasil vai ter um crescimento pior ainda o ano que vem. Vai ter crescimento, mas marginal. 1% talvez, e esse ano aqui 2,5% talvez. Que é pouco para o Brasil. O Brasil precisaria crescer 5%. Mas, Rafael, respondendo, eu acho que vai ser um pouco pior do que esse ano. Isso não quer dizer que alguns segmentos não se deem bem, tudo bem. Mas no todo da economia vai ser um pouco pior do que esse ano.
Eu vi que tá na sala também o professor Carlos Alberto Santos Silva, o CAIS, lá da Fundação Getúlio Vargas, que também estava esperando entrar aí. Outras pessoas ficaram esperando e acabaram desistindo porque não autorizavam, né? O professor CAIS, e a gente podia fazer uma pergunta em triângulo, viu, Roberto? A área de educação hoje, e o Carlos Alberto pode me conferir, 81% de vagas sobrando no ensino privado, ensino superior privado. 39% de vagas sobrando no ensino público, o ensino superior público. São dados que saíram agora, né? Um país que abandonou a educação, que os jovens de 19 a 29 anos não têm perspectiva, que país é esse? Eu gostaria de ouvir o nosso querido professor Carlos Alberto Santos Silva, antes do professor Roberto Fertamata arrematar, porque todos nós somos do AGV aí, e a gente está sentindo na pele isso aí. O Carlos deve estar lá em Santos, é isso mesmo, professor Carlos Alberto Santos Silva? Não, eu estou em São Paulo, por isso que eu estou sem câmera. Agora eu botei a câmera, eu estou sem luz aqui, tá vendo? Problema de infraestrutura, né? Não, mas até que a iluminação está boa aí. Pois é, mas eu estou assim só com uma lanterninha aqui. Mas, infelizmente, ocorreu isso sim. Isso ocorreu da pandemia para cá, professor Rafael. Os alunos fugiram da escola, ok? Isso aconteceu não só na graduação, como no pós-graduação, principalmente. A gente percebeu uma queda bastante grande aí de alunos, o que é bastante triste, né? Vamos aguardar aí a palestra do professor Roberto, entendendo que, com o crescimento em 2024, esse número possa recuperar um pouco. Viu, querido Carlos Alberto, obrigado por estar aqui. Eu no início do bate-papo aqui, eu comentei que, apesar da inteligência artificial, apesar de que os sistemas produtivos, quase todos eles que tiverem operação repetitiva, vai ser a máquina que vai fazer, isso abre espaço tremendo para o ser humano em outras áreas. Nós sabemos, o professor Carlos, que é da educação, o professor Rafael, hoje, 2023, a expectativa em 2030 é que tenhamos mais de 40% de funções novas, e umas 40% vão deixar de existir em 6 anos. Sim, sim. Então, para mim, isso é um espaço tremendo que precisa da educação. Não tem solução sem educação. Essa fuga que o Rafael comentou é uma realidade e é triste, mas se nós quisermos ser primeiro mundo, é educação, educação, educação. De algum momento, não sei se falta incentivo, a Terezinha também é muito experiente. Professora, por favor, na área de educação. Eu recebi a revista da FAPESP ontem e fiquei muito surpresa pelo apagão de professores. Da pesquisa que a FAPESP fez, até 2040, pelo envelhecimento do corpo docente e abandono da profissão, vão faltar 235 mil professores. E vai começar pela educação básica, o secundário até a universidade. Tem dentro do artigo as áreas que realmente estão com falta de professores, que são as áreas de exatas, né? Por exemplo, eu vejo lá no Conselho Regional de Administração, o índice de decréscimo de registros e de formaturas, né, de formandos, diminuiu violentamente. Aumentou um pouco tecnologia, muito específico para essa mão de obra direta, que já trabalha nos hospitais. Desculpa, na minha área é nos hospitais, mas na indústria e principalmente na área de recursos humanos, que é o campeão de audiência da área de tecnologia, né? Então, eu acho que o Brasil precisa
de área técnica, né? Nós estamos precisando disso há muitos anos, e algumas áreas, como você falou, das inovações, até a questão da tecnologia substituindo o homem, né? Mas a pesquisa eu achei preocupante, sabe? Eu concordo com você, professora. Eu tenho pesquisado bastante, com um pouco mais de tempo livre que eu estou tendo ultimamente, eu tenho pesquisado bastante sobre o agronegócio, sabe, professor? Particularmente lá, me dirigindo lá para Ribeirão Preto, tudo. E vejo realmente a necessidade de profissionais que existem na área da educação, particularmente Sim. falando. Essa área de agro, ela está crescendo. O próprio Roberto, na fala dele, ele fala do crescimento, né? Você vê aqui no Brasil regiões como Barreiras, né, que tem a soja, o Nordeste também com a uva, né? A maneira como o trato agrícola está sendo realizado, que precisaria ser mais divulgado, porque, afinal de contas, o Brasil tem tudo para bombar aí na agricultura, né? E posso fazer um comentário, professora e Carlos Alberto? É, infelizmente, o que a gente vê também, consequência da situação dos jovens no Brasil e no mundo, porque lá fora é a mesma coisa, nós lecionamos em universidade lá fora, é a mesma coisa, apesar da diferença de renda, é claro, mas o jovem hoje é muito, muito imediatista, demais. Sim. Isso aqui veio para ficar, mas poucos sabem usar. E fica do lado da cama a noite inteira. Não, não é assim que usa bem. E o jovem, culpa nossa também, hein? Levamos ele para usar só o título. Você veja o título, tá bom. Mentira! Para você tomar uma boa decisão, você tem que se aprofundar em tudo. É um problema, não sei como nós vamos corrigir, aí é um problema educacional que vem lá do Fundamental 1. Recentemente, eu acho que foi a Holanda, proibiu no Fundamental 1 e 2 o uso de celular. Proibiu. Caramba, eles estão na frente da gente, hein, em termos de educação. Precisamos estudar, precisamos ver. Posso fazer algum outro comentário de economia? Perdão, Cíntia, pode falar. Só para complementar, professor, não sei se já existe, se eu já tenho essa informação desse imediatismo dos jovens. Existe um estudo na neurociência que os jovens dessa última geração, né, eles têm, para eles ficarem conectados, a aula ou o vídeo, a dinâmica precisa ter no máximo 9 minutos. E depois disso, eles já não conseguem mais prestar atenção. Agora, como professora, com que um dia eu fui, como profissional que sou, o que se faz em 9 minutos? Olha, precisa dançar que nem o professor Rafael. Você toca bombo, você dá aula, você faz filme, você canta. E, na verdade, né, professora Cíntia, o que precisa, como diz aí o professor Rafael, mas o que eu tenho sentido em aulas? Alternar as coisas, entende? Sim. A dinâmica. Ou seja, o aluno vai para o quadro, o aluno fala um pouco, você bota um vídeo, ou seja, alternar as atividades, ou seja, sempre pensando não nos 9, mas, sei lá, 15 minutos, pelo menos. Até na música, né, professor? Eu acho que tem que começar a mexer no Fundamental 1 e 2. É aí, só aí. Para mudar lá na frente. Posso fazer um comentário? Eles estão acostumados a lerem as ementas só, né? Eles não leem o conteúdo total. Eles só leem as ementas. Fala, Ailton. Professora, sobre esse tempo dos 9 minutos, isso é tão verdade que eu vou saindo de sala de aula, quando eu vou, no fundo, quando a gente faz a reunião de comitê e a gente apresenta uma empresa para analisar se vai investir, eu tenho um kit black, que a gente chama de informações, eu tenho 15 minutos para apresentar o projeto de uma empresa. Então, o que eu preparo? Eu tenho que pôr os pontos básicos e importantes que vão ser decisivos. Depois podemos ficar 2 dias.
Mas se eu quiser falar meia hora, ninguém ouve mais. Então, eu Tá estou em melhor todos que a os senhora, que a níveis, senhora hein? só tem 9, eu tenho 15. 15 Ó, minutos para falar de um projeto a um comitê de investidores. Não tenta falar mais, porque não vai dar tempo, não vou ouvir. É isso. Eu tenho um assim, adolescente no Fundo 2 aqui em casa. E o que a escola hoje propõe para efeito de estudo é um mapa mental. Eles fazem um mapa mental, que daí, nesses 9 minutos, eles conseguem resumir o conteúdo. O que eu acho um absurdo, porque dentro desses... Só absurdo em termos, né? Isso falando em aula. Mas enquanto a conteúdo, como é que fica para eles se aprofundarem, o aprofundamento em tudo isso? Não tem. não aprofunda. É. Desculpe, eu acho que para mim tá bom, se quiser Tudo continuar bem, mais um pouco, professor. mas acho que estouramos o tempo, né, Fátima? Não sei o que eu faço. Cíntia, nós temos o sorteio, né? Aí é você que entende da metodologia. Enquanto ela vai Assim, preparando o sorteio, eu sinceramente acredito, uma das alternativas é o hidrogênio verde, né? Que o Brasil tem uma perspectiva, basta o governo saber trabalhar bem com a Europa. Não acredito que o carro elétrico vai ser a solução final, porque não vai, na minha opinião. É mais poluição, mais o hidrogênio verde produzido, extraído da água ou do ar, através de energia gerada eólica, principalmente no Nordeste, nós temos um potencial de 100 vezes Itaipu. Daria para suprir o hidrogênio para a Europa. Aí você produz o hidrogênio e transporta via navio para a Europa, que vai consumir o hidrogênio, uma energia totalmente limpa. Então, tem muita perspectiva, e o Brasil é a melhor perspectiva nesse sentido. Então, a médio e longo prazo. Perdão, professora Cíntia. Já estou o sorteio aqui. vai ser em ordem alfabética, professora? Oi? O sorteio vai ser em ordem alfabética? Primeiro Olha, serão eu não sei se nós vamos... Vocês agora vão decidir qual é o critério, porque nós temos um critério para sorteio desses livros, que são entre os participantes. e outros inscritos, porque os inscritos não vão assistir depois, porque está gravado, né? Que não assistiram. Então, agora, se nós fizermos agora, durante a live, serão só entre os participantes. Agora, podemos fazer depois e a gente comunica, ou até pode filmar como foi o sorteio e trazer para as redes sociais também. E por que não 2? Aí eu preciso de 2 exemplares. Eu tenho 2. Opa, então Pode ser. conseguimos. Então, um para cá E um para lá. e o outro para lá. Então está parecendo mais aquela dancinha, né? Como é que chama? O bolero. 2 para lá, 2 para cá. Vai para cá. Não, professor? O professor Carlos Bolero é antigo, hein? Mas é do meu tempo. Bom, Viu, professores? Numa linguagem mais moderna, o primeiro faz tchan e o seguinte faz tchu. e tchan, 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 tchan. Bom, daqui desse grupo, eu acho que não tem nem como ser muito sorteio, porque todos são do grupo do professor, não é isso? Exceto Gilberto, Gláubia Gadelha e Valquíria. Eu não me incomodo em aceitar de imediato para favorecer o pleito. Será um prazer ler o livro do professor depois desta brilhante exposição. Portanto, eu posso graçar aí como potencial ganhador. Aceitar de imediato é vir aqui na tela, né? Fazer assim. Olha, depois de uma declaração dessas, até porque no último evento, a Gláubia foi sorteada também com um livro.
Ah, então tá fora desse. Então, podemos oferecer ao Gilberto? Pode. Sim, de minha parte. Ele merece. Porque merece. e assim, uma observação, ele está sempre presente em assuntos de cenários econômicos e tributários, né, Gilberto? Sou estudioso e é uma delícia ouvir, né, expressivos estudiosos e com uma maturidade, porque o professor Roberto falou uma coisa que eu até ia perguntar e acho que para um outro momento, o conceito de curto, médio e longo prazo no passado, notadamente na década de 80, com aquela inflação absurda, era de manhã, de tarde e de noite, né, que é o que a gente entendia. E pelo que ele acaba de explicar, eu voltei a estes idos e acredito que nós estamos na mesma situação, não é, professor? Não, 1980 a 90 era a hiperinflação. Então a gente estava desesperado por causa da inflação. Lá naquela época nem planejava, porque não adiantava. Eu lembro que numa empresa brasileira que não exportava nem importava nada, e nós dolarizamos para poder ter um parâmetro para onde estava indo, porque 50% de inflação no mês seguinte não significa mais nada os números que eu tinha lá no passado, um mês. Então, esse foi um caso brasileiro que realmente afetou muito. Mas, saindo desse período terrível da hiperinflação lá no passado, os planejamentos eram mais de 2, 3 anos, 4 anos, e você tinha tempo para ajustar. Hoje, como o Ailton disse, não tem mais tempo para ajustar. Que acontece rápido, né? Tudo. Muito bem. Eu acho que podemos encerrar. Eu não sei se a Terezinha... Sim, com certeza. Acho que ele Mas nem sabe qual é o livro que ele vai ganhar. Tem mais são dois. Você já mostrou, Cíntia? Foi no início, acho que ele não tinha entrado ainda. Tinha, Gilberto? Não, tinha sim, mas então ele tá disse, bom. inclusive, que tem a versão atualizada. É que foi isso, mostrado isso. pela Terezinha, Isso. é a versão anterior. Então, Isso, sem então você já problema, estava vou ler o presente, atualizado. ótimo. Tá Perfeito. bom. Tá bom. Tudo bem. Olha, em nome da diretoria, eu quero agradecer a sua participação, Roberto. Muito obrigada pela sua condução, que você hoje foi o condutor também, né? Além de Não, palestrante. Terezinha, me desculpo que realmente estava comigo e eu não dei acesso ao professor Rafael. Então, desculpa aí o Rafael e ao Carlos Alberto. Relaxa. Falando, me atrapalhei, né? Imagina. Sabe o que acontece, Roberto? O professor Rafael compreende perfeitamente. Muito agradecida a todos vocês que estiveram presentes. Está sendo muito bom ter todos os palestrantes conosco, os ouvintes também. Tem sido um sucesso para nós, né, Cíntia Sim. e Fátima? Sim. Foi um crescimento muito grande à medida que nós fomos trazendo vocês para palestras. E lógico Obrigado que a entre vocês vocês pelo aí convite, teremos os foi um próximos, prazer. né? Sim, que é o que nos motiva para dar continuidade e fazer cada vez mais, né? Com certeza. Vamos ter novos eventos, outras coisas, vai dar tudo certo. E Muito Aqui obrigada. viu, Fátima? Oi. Fátima, Terezinha e Cíntia, aqui tem excelentes palestrantes. Um monte. Com certeza. Aceitamos Temos aqui sugestões. presente também. Lógico. Aceitamos sugestões. Então, sugestões. O Giba já cutuquei várias vezes, né, Giba? Pois é, mas eu sou um bebê perto destes gigantes que eu acabo de ouvir, então administrador. é melhor ouvi-los, que realmente... É um administrador causídico ou um causídico administrador, né? Na área tributária, viu, professor Roberto? Olha só, fazer aí um bem bolado, né? Como é que o professor Álvaro fala? O Álvaro Mello? Conversatório. Cada vez que ele fala conversatório, eu falo conservatório.
Tá Delícia, próximo, né? Terezinha. Questão de instrumento. É violão ou é o quê? Flauta? Não sei. Na roda de conversa, assim, ia ficar muito legal. Eu prefiro a roda de conversa, porque aí ele fala, não, é conversatório que se usa agora. No Ele só conservatório. troca o V e o S de lugar, né? Só substitui um pelo outro, tá tudo certo. Muito obrigada. E olha, Roberto, parabéns pela sua publicação. Eu sei que não é o único, mas ele me ajudou bastante na parte de governança, né? Essa parte do ECG que eu terminei ontem. Só faço um pequeno comentário antes de encerrar, que foi assim, eu fiz da parte portuária e fiquei muito triste de saber que o porto da minha cidade ainda está muito, muito para trás. E o único porto que está premiado é o Porto de São Luís, do Pará. Desculpa, do Maranhão. Foi assim uma surpresa muito grande, né? Infelizmente. E na revista da FECAP, que saiu agora, da FAPESP, a gente também tem ali uma matéria muito grande sobre a questão do plástico nos mares, e a minha cidade novamente aparece. Então, estava na hora do Ministério do Meio Ambiente dar uma cutucada nesses estados, né, do Brasil. Professora, a sua cidade é? Santos. É onde eu estou, é onde eu moro. Olha só, é a minha terra. O time, você já sabe, né? Está melhorando. Tá, Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado, hein? Um abração a todos. Uma boa Boa noite. noite, um Bom abraço, feriado para gratidão vocês. enorme. Bênção, Boa Deus noite, abençoe obrigado, todos vocês. professor Roberto. Muito obrigado, hein? Bom feriado. Realmente.